Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1001, pregado na manhã de domingo, 23 de julho de 1871, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Sim, ele é totalmente desejável. Cântico dos Cânticos 5:16. Quando o antigo ministro puritano terminava seu sermão, depois de abordar o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e talvez até o 25º, antes de se sentar, ele geralmente dava um resumo abrangente de tudo o que havia falado. Todo aquele que anotasse cuidadosamente o resumo levaria consigo a essência do sermão. O resumo era sempre considerado pelos ouvintes puritanos como uma das ajudas mais valiosas para a memória e, consequentemente, uma parte muito importante do discurso. Nestas 5 palavras, a esposa aqui nos dá seu resumo. Ela havia entregado um discurso em 10 pontos sobre seu Senhor. Ela havia descrito em detalhes todas as suas várias belezas e, quando observou dos pés à cabeça, reuniu todos os seus elogios nesta sentença. Sim, ele é totalmente desejável. Lembrem-se dessas palavras, entendam seu significado e vocês possuirão a quintessência da porção da esposa no Cântico dos Cânticos. Agora, assim que neste cântico alegórico a noiva resume seu testemunho nestas palavras, posso dizer que todos os patriarcas, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os confessores, sim, e todo o corpo da igreja não nos deixaram outro testemunho. Todos falaram de Cristo e todos o recomendaram. Seja qual for o tipo, símbolo, oráculo obscuro ou palavra aberta com que deram testemunho, esse testemunho sempre significou, sim, ele é totalmente amável. Sim, e eu acrescento que, desde que o cânon da inspiração foi fechado, o testemunho de todos os santos, na terra e no céu, continua a confirmar a declaração feita antigamente. O veredito de cada santo particular e de todo o corpo eleito como um todo ainda é este. Sim, ele é totalmente amável. Nos suspiros e cânticos que se misturam nos leitos de morte dos santos, ouço esta nota suprema acima de todas as outras. Ele é totalmente amável. E dos cânticos não misturados com gemidos que perpetuamente ressoam de línguas imortais diante da presença do Altíssimo, ouço esta nota principal. Sim, ele é totalmente amável. Se toda a igreja desejasse dizer com o apóstolo, ora, das coisas que falamos, este é o resumo, não precisaria esperar por um resumo breve e abrangente, pois ele está diante dela nesta sentença dourada. Sim, ele é totalmente amável. Olhando para o meu texto sob esta luz, me senti muito humilhado e hesitei em pregar sobre ele, pois disse em meu coração, é alto, não posso alcançá-lo. Esses textos profundos mostram-nos a pequenez de nosso fio de prumo. Esses versículos oceânicos são tão extremamente amplos que nossos barcos tendem a ser levados para longe da vista da terra, onde nossos espíritos tímidos tremem ao levantar a vela. Então me consolei com o pensamento de que, embora não pudesse compreender este texto em sua totalidade, nem pesar suas montanhas em balanças, ou suas colinas em pesos, ainda assim era todo meu pelo dom da graça divina, e, portanto, não precisava temer entrar em sua meditação. Se não posso abarcar o oceano em meu alcance, posso, no entanto, banhar-me nele com doce contentamento. Se não posso descrever o rei em sua beleza, posso, no entanto, contemplá-lo, já que o antigo provérbio diz, um mendigo pode olhar para um príncipe. Embora eu não pretenda pregar de tal forma a partir de uma palavra celestial como a que está diante de nós, ao ponto de expor a vocês toda a sua essência e riqueza, posso recolher algumas migalhas que caem da sua mesa. Pobres homens se alegram com migalhas, e migalhas de tal festa são melhores do que os pães das mesas do mundo. Melhor ter um vislumbre de Jesus do que ver toda a glória da terra por todos os dias de nossa vida. Se falharmos neste assunto, podemos fazer melhor do que se tivéssemos sucesso em outro. Então, criaremos coragem,
buscaremos a ajuda divina e nos aproximaremos deste texto maravilhoso com nossos sapatos tirados dos pés, como Moisés quando viu o arbusto em chamas com Deus. Este versículo foi traduzido de outra forma: Ele é todo desejos. E de fato, Jesus é. Ele foi o desejo dos antigos. Ele é o desejo de todas as nações ainda. Para seu próprio povo, Ele é seu tudo em tudo. Eles são completos nele. Eles são preenchidos de sua plenitude. Tudo o que nossos amplos poderes podem desejar, nele se encontram ricamente. Ele é o deleite de seus servos e preenche suas expectativas ao máximo. Mas não discutiremos sobre traduções, pois afinal, com um texto tão cheio de doçura espiritual inefável, cada homem deve ser seu próprio tradutor e em sua própria alma deve a força da mensagem chegar pela imposição do Espírito Santo. Um texto como este é muito parecido com o maná que caiu no deserto, do qual os rabinos dizem que tinha gosto conforme o gosto de cada homem. Se o sabor na boca de um homem era muito doce, o alimento dos anjos que caía ao redor do acampamento era delicioso, como qualquer iguaria que ele tivesse concebido. Seja o que for, o maná era para ele como ele era. Assim será este texto. Para vocês, com ideias baixas de Cristo, as palavras apenas deslizarão sobre seus ouvidos e serão sem sentido. Mas se o seu espírito estiver elevado com o precioso amor de Jesus, haverá cânticos de anjos, e mais do que isso, a voz do próprio Espírito de Deus em sua alma nesta curta sentença: sim, ele é totalmente amável. Sou um gravador esta manhã e procuro algo sobre o que posso gravar esta linha celestial. Devo tornar para mim marfim ou prata? Devo pedir cristal ou ouro emprestado? Estes são comuns demais para carregar esta inscrição única. Coloco-os todos de lado. Devo soletrar meu texto em gemas, com uma esmeralda, uma safira, um rubi, um diamante ou uma pérola para cada letra? Não, estas são coisas perecíveis e pobres. Coloco-as todas de lado. Preciso de um espírito imortal para ser a tábua para minha escrita. Não, devo deixar de lado minha ferramenta de gravura e pedir ao Espírito de Deus para tomá-la. Preciso de um coração preparado pelo Espírito Santo, sobre cujas tábuas de carne será escrito esta manhã: nenhuma outra sentença senão esta. E esta será suficiente para um lema real: sim, ele é totalmente amável. Espírito de Deus, encontre o coração preparado e com sua mão sagrada escreva em caracteres eternos o amor de Cristo e todas as suas perfeições inimitáveis. Ao tratar nosso texto esta manhã, notaremos 3 pontos de caráter e depois mostraremos 3 usos aos quais podemos proveitosamente aplicá-lo. Consideraremos 3 pontos de caráter, que são muito notáveis nestas palavras. E o primeiro que sugere a si mesmo é este: as palavras são evidentemente proferidas por alguém que está sob a influência de uma emoção avassaladora. As palavras são mais um véu para o coração do que um vidro através do qual vemos suas emoções. A frase se esforça para expressar o inexprimível. Ela anseia por pronunciar o inefável. A pessoa que escreve essas palavras, evidentemente, sente muito mais do que qualquer linguagem pode possivelmente nos transmitir. A esposa começa um tanto calmamente em sua descrição: meu amado é branco e rosado. Ela prossegue com a devida ordem, começando pela cabeça e prosseguindo com as diversas partes da pessoa do amado. Mas ela se aquece, se inflama, se incendeia e, por fim, o calor que por um tempo foi reprimido é como fogo em seus ossos e ela irrompe em palavras flamejantes. Aqui está o carvão vivo do altar do seu coração. Sim, ele é totalmente amável. É a expressão de uma alma completamente dominada pela admiração e, portanto, sente que ao tentar descrever o amado, assumiu uma tarefa além de seu poder. Perdida em adoração maravilhada, a mente graciosa desiste da descrição e clama com arrebatamento: sim, ele é totalmente amável. Muitas vezes tem sido assim com verdadeiros santos. Eles sentiram o amor de Jesus ser avassalador e inebriante. Os crentes nem sempre são frios e calmos em seus pensamentos para com seu Senhor. Há temporadas com eles quando entram em um estado de êxtase. Seus corações ardem dentro deles. Eles estão em êxtase, sobem com asas como águias. Suas almas tornam-se como os carros de Aminadab. Eles sentem o que não podem explicar.
Eles experimentam o que não podem expressar, embora as línguas dos homens e dos anjos estivessem perfeitamente ao seu comando. Crentes favorecidos. Os crentes favorecidos estão totalmente enlevados com a visão que têm do seu Senhor Todo-Formoso. Teme-se que tais enlevos não sejam frequentes entre todos os cristãos, embora eu questione seriamente sua santidade se nunca experimentaram qualquer grau de enlevo sagrado. Mas há alguns santos para os quais um estado de adoração avassalador ao seu Senhor não tem sido de modo algum incomum. A comunhão com Jesus não apenas os enlevou de vez em quando, mas perfumou toda a sua vida com santidade. E se não fez seus rostos literalmente brilharem como o rosto de Moisés, fez a glória espiritual brilhar em seus semblantes e os elevou entre seus irmãos cristãos para serem líderes do exército de Deus, onde outros os admiraram e se maravilharam. Talvez eu fale a filhos de Deus que sabem muito pouco do que quero dizer com as emoções avassaladoras criadas por uma visão de nosso Senhor. Eles não viram tanto o Senhor a ponto de sentirem suas almas derreterem dentro deles enquanto o amado falava com eles. A esses falarei com tristeza e simpatia, sendo infelizmente muito semelhante a eles. Mas minha oração subirá todo o tempo: Senhor, revela-te a nós, para que também sejamos compelidos a dizer: sim, Ele é totalmente amável. Mostra-nos tuas mãos e teu lado, até que exclamemos com Tomé: meu Senhor e meu Deus. Devo lhes dizer porque meus irmãos, que muitos de vocês raramente desfrutam da extrema bem-aventurança da presença de Jesus. A causa pode estar, em parte, no que é, infelizmente, muito comum entre os cristãos: um grande grau de ignorância sobre a pessoa do Senhor Jesus. Toda alma que vê Jesus pela fé é salva por isso. Se eu olhar para Cristo com o olho turvo, ainda que tão fraco e nublado de lágrimas, e se eu apenas conseguir um vislumbre dele através de nuvens e névoas, ainda assim essa visão me salvará. Mas quem ficará contente com um brilho tão pobre de sua glória como esse? Quem deseja ver apenas através de um espelho obscuramente? Não, que meus olhos sejam limpos até se tornarem como pombas junto aos rios de águas, e eu possa ver meu Senhor como Ele é visto por seus amigos mais íntimos, e possa cantar sobre aquelas belezas que são a luz e a coroa do próprio céu. Se você apenas tocar na orla do manto de Jesus, será curado, mas isso sempre o satisfará. Você não desejará ir além da orla, além do manto, até Ele mesmo e até seu coração, e ali para sempre fazer sua morada? Quem deseja ser para sempre um bebê na graça, com uma consciência meio desperta e crepuscular do Redentor? Irmãos, sejam diligentes na escola da cruz. Nela está a sabedoria duradoura. Estudem muito o seu Salvador. A ciência de Cristo crucificado é a mais excelente das ciências. E conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição é conhecer o que mais vale a pena conhecer. A ignorância de Jesus priva muitos santos daqueles enlevos divinos que levam outros fora de si mesmos. Portanto, sejamos entre aqueles filhos de Sião que são ensinados pelo Senhor. Além disso, vocês descobrirão que a falta de meditação é um ladrão muito sério da riqueza dos corações renovados. Crer em algo é, por assim dizer, ver o cristal frio brilhando no copo. Mas meditar sobre isso é beber dele. A leitura reúne os cachos, a contemplação espreme seu generoso suco. A meditação é de todas as coisas a mais nutritiva para a alma, quando combinada com a oração. A esposa tinha meditado muito neste capítulo, pois de outra forma não teria sido capaz de falar em detalhes sobre seu Senhor. Ó corações santos, imitem seu exemplo. Pensem, meus irmãos, em nosso Senhor Jesus. Ele é Deus, o eterno, o infinito, o sempre abençoado. No entanto, ele se tornou homem por nós, homem da substância de sua mãe, como nós. Meditem sobre seu caráter imaculado. Revivam os sofrimentos que ele suportou no Calvário. Sigam-no até a sepultura, e da sepultura à ressurreição, e da ressurreição até o caminho estrelado ao seu trono triunfante. Deixem suas almas habitarem em cada um de seus ofícios, como profeta, sacerdote e rei. Passem por cada um de seus caracteres e por cada título bíblico. Pausem e considerem cada fase dele. E quando terminarem isso, comecem de novo e novamente. É bom ruminar pela meditação. Então a doçura e a riqueza da verdade divina virão à sua alma.
e vocês irromperão com expressões tão arrebatadoras como a do texto. Sim, ele é totalmente amável. A maioria de vocês está ocupada demais. Vocês têm muito a fazer no mundo, mas o que estão fazendo? Juntando poeira, carregando-se com barro grosso? Que vocês estivessem ocupados em busca das verdadeiras riquezas e pudessem se afastar por um tempo para se enriquecerem em solitude e fortalecer seus corações alimentando-se da pessoa e obra do seu sempre bendito Senhor. Vocês perdem um céu aqui na terra pela busca demasiado ávida da terra. Vocês não podem conhecer esses enlevos alegres se a meditação for empurrada para um canto. Outra razão pela qual pouca beleza do Senhor é discernida é o estado baixo da vida espiritual em muitos cristãos. Muitos crentes estão apenas vivos e nada mais. Vocês não conhecem essas almas famintas? Não podem ser um deles vocês mesmos? Seus olhos não se deleitam com as belezas de Cristo. Ele é míope e não pode ver de longe. Ele não anda com Jesus no jardim das romãs. Ele é fraco demais para se levantar do leito da fraqueza. Ele não pode se alimentar de Cristo. Seu apetite desapareceu, sinal certo de um declínio terrível. Para ele, não há subidas ao topo do Amana, nem saltos de alegria no templo, nem danças diante da arca de Davi. Não, imagine que ele é levado aos pés de Jesus em uma ambulância, como o homem doente que foi carregado por 4 amigos. Esse é o máximo que muitos receberam até agora. Ser forte no Senhor e no poder da sua força, ter as asas de águias com as quais subir acima das nuvens da terra, a isso muitos são estranhos. Mas, amados, há espíritos nobres e melhor instruídos, que conhecem algo da vida do céu mesmo aqui embaixo. Que o Senhor nos fortaleça com a graça no homem interior, e então beberemos goles mais profundos dos vinhos refinados. E então também, nossos olhos sendo abertos, veremos Jesus mais claramente, e daremos um testemunho mais pleno de que Ele é mais formoso do que os filhos dos homens. Temo que as visitas de Cristo às nossas almas tenham sido desconsideradas, e a perda dessas visitas não nos causou correspondente tristeza. Não nos deleitamos suficientemente na beleza do noivo quando ele veio a nós. Quando nossos corações estavam um pouco elevados com seu amor, ficamos frios e ociosos, e então ele retirou sua presença consciente. Mas, infelizmente, não ficamos tristes. Tentamos viver sem ele de forma ímpia. É um trabalho miserável para um crente tentar viver sem seu Salvador. Talvez, queridos irmãos, alguns de vocês tenham tentado até que finalmente quase tenham conseguido. Vocês costumavam lamentar como as pombas se não tivessem uma palavra do seu mestre pela manhã. E sem um sinal de amor antes de irem descansar, vocês se reviravam inquietos em sua cama. Mas agora, vocês são carnais, mundanos e descuidados. Estão bastante contentes em que seja assim. Jesus esconde seu rosto, o sol se põe e ainda não é noite para vocês. Que Deus se agrade de despertá-los desta letargia e fazer vocês lamentarem seu triste estado. Mesmo que uma aflição fosse necessária para trazê-los de volta do seu retrocesso, seria um preço barato a pagar. Desperta, ó vento norte, com toda a tua força cortante, se teu sopro áspero pode apenas agitar o coração letárgico. Que o Senhor nos conceda a graça para amar tanto a Cristo que, se não tivermos nossa porção dele, estejamos prontos para morrer de fome e sede dele. Que nunca sejamos capazes de encontrar um lugar para construir nosso ninho enquanto nossas asas se afastam da árvore da vida. Como a pomba de Noé, que possamos cair na água e nos afogar antes de encontrar descanso para a planta dos nossos pés, exceto na arca, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amados, se nenhuma dessas sugestões atingir o alvo e revelar a causa de tão pouco amor arrebatador por Cristo, deixe-me sugerir outra. Muito frequentemente, os corações dos professos são vãos e frívolos. Eles são ocupados durante a semana com seus negócios. Isso poderia justificar alguma desculpa, mas quando tem pequenos espaços e intervalos, esses são preenchidos com muita vaidade. Agora, se a alma veio a considerar as meras futilidades deste mundo como todas importantes, é de se admirar que não consiga perceber o valor extremo de Cristo Jesus. Quem se importará com o trigo quando se encanta com a palha? E com isso, muitas vezes acontecerá que a mente do professo tenha se tornado orgulhosa, além de vã.
Ele não se lembra de sua pobreza e mesquinhez naturais e, consequentemente, não valoriza as riquezas de Cristo Jesus. Ele chegou a pensar que é um cristão estabelecido e experiente. Ele imagina que não é como aqueles iniciantes tolos que são tão voláteis e facilmente desencaminhados. Ele adquiriu a sabedoria dos anos e a estabilidade da experiência. Ó alma, se você é grande, Cristo será pequeno. Você nunca poderá vê-lo no trono até que tenha estado no montouro. Se você for algo, tanto menos é Cristo. Pois se Ele é tudo em tudo, então não há espaço para mais nada. Mas se você for algo, roubou exatamente essa quantidade da glória do seu Senhor. Deite-se no pó, é o lugar para você. Quanto mais tuas glórias atingirem meus olhos, mais humilde estarei. Quanto mais humilde sou em mim mesmo, mais capaz serei de ver as encantadoras belezas de Cristo. Deixe-me dizer apenas estas 2 ou 3 palavras. Acredito que os santos mais felizes são aqueles que estão mais enlevados com a grandeza, bondade e preciosidade de Cristo. Acredito que esses também sejam os santos mais úteis e que sejam, na igreja cristã, uma torre de força. Eu oro para que você e eu, andando com Deus pela fé, possamos, no entanto, frequentemente ter nossos dias festivos, nossas épocas notáveis, quando Ele nos abençoará especialmente com os beijos de seu amor. Beberemos maiores goles do seu amor, que é melhor do que o vinho. Ó, ser levado diretamente pela manifestação divina do principal entre 10.000, para que nossas almas clamem em êxtase. Sim, Ele é totalmente amável. Esta é uma característica do texto, que seja transferida para nós. 2. Afeto indiviso. Outra característica é esta, e muito evidentemente na superfície do versículo, aqui está um afeto indiviso. Ele é totalmente amável. Note que essas palavras têm um mundo de significado nelas, mas principalmente nos dizem que Jesus é, para o verdadeiro santo, o único amável no mundo. Ele é totalmente amável, então não há amabilidade em nenhum outro lugar. É como se a esposa sentisse que Cristo absorveu toda a beleza e todo o merecimento de amor em todo o universo. Quem entre nós dirá que ela errou? Não é Jesus digno de toda a admiração e amor de todos os seres inteligentes? Mas não podemos amar nossos amigos e parentes? Sim, mas nele e em subserviência a ele. Assim e somente assim é seguro amá-los. Nosso próprio Senhor não disse: se alguém amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim? Sim, e em outro lugar ele colocou ainda mais fortemente, pois disse: se alguém não aborrecer pai e mãe, ou não os amar de todo em comparação comigo, não é digno de mim. A menos que estes sejam colocados em um estágio inferior a Jesus, não podemos ser seus discípulos. Cristo deve ser o monarca no coração. Nossos entes queridos podem sentar-se a seus pés e podemos amá-los por causa dele, mas ele sozinho deve preencher o trono de nossos corações. Posso ver excelência em meus irmãos cristãos, mas não devo esquecer que não haveria nenhuma neles se não fossem derivadas dele. Que sua amabilidade é apenas uma parte da sua amabilidade, pois ele a produziu neles por seu próprio Espírito. Devo reconhecer que Jesus é o monopolizador de toda a amabilidade, o absorvedor de tudo o que é admirável em todo o universo. E, portanto, devo dar-lhe todo o meu amor, pois ele é totalmente amável. Nosso texto significa, novamente, que em Jesus se encontra a amabilidade de todos os tipos. Se houver algo que seja digno do amor de um espírito imortal, isso é visto em abundância no Senhor Jesus. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum louvor, tudo pode ser encontrado sem medida em Cristo Jesus. Assim como todos os rios se encontram no mar, todas as belezas se unem no Redentor. Considere o caráter de qualquer homem gracioso e você encontrará uma medida de amabilidade. Mas ele tem seus limites e suas misturas. Pedro tem muitas virtudes, mas não poucas falhas. João também se destaca, mas em certos pontos ele é deficiente. Mas aqui, nosso Senhor transcende todos os seus santos, pois todas as virtudes humanas, todas as divinas, são harmoniosamente combinadas nele. Ele não é esta flor ou aquela, mas ele é o paraíso da perfeição. Ele não é uma estrela aqui ou uma constelação ali.
Ele é o céu inteiro de estrelas. Não, Ele é o céu dos céus. Ele é tudo o que é belo e amável condensado em um só. Quando o texto diz novamente que Jesus é totalmente amável, declara que Ele é amável em todas as visões dele. Geralmente acontece que para o edifício mais nobre há um ponto de vista infeliz de onde a arquitetura aparece em desvantagem. A peça de artesanato mais escolhida pode não ser igualmente completa em todas as direções que você a vê. O melhor caráter humano é deformado por uma falha, se não por muitas. Mas com nosso Senhor tudo é amável. Considere-o como quiser. Você pode contemplá-lo de todos os ângulos e apenas encontrar nova confirmação da declaração de que Ele é totalmente amável. Como Deus eterno, antes que o mundo fosse feito, os anjos o amaram e adoraram. Como o bebê em Belém, ou como o homem em Betânia, andando sobre o mar, ou pregado na cruz, em sua sepultura, morto e enterrado, ou em seu trono triunfante, ressurgindo como precursor, ou descendo uma segunda vez para julgar o mundo em justiça, em sua vergonha, desprezado e cuspido, ou em sua glória, adorado e amado, com os espinhos em sua testa e os pregos perfurando suas mãos, ou com as chaves da morte e do inferno balançando em seu cinto. Veja-o como quiser, e onde quiser, e quando quiser. Ele é totalmente amável. Em todos os aspectos, e em todos os ofícios e relações, em todos os tempos e todas as estações, sob todas as circunstâncias e condições, em qualquer lugar, em toda parte, Ele é totalmente amável. Nem é Ele, em qualquer grau, desagradável. A recomendação proíbe a ideia. Se Ele é totalmente amável, onde você poderia encontrar espaço para a deformidade? Quando o artista pintou Alexandre, ele colocou o dedo do monarca em uma cicatriz feia, mas não há cicatrizes para esconder quando você retrata o rosto de Emanuel. Dizemos de nosso país, e quem entre nós não dirá, com todas as suas falhas ainda a amamos. Mas amamos Jesus e não encontramos esforço em nossos corações, pois Ele não tem traço de falha. Não há necessidade de desculpas para Jesus. Não são necessárias desculpas para Ele. Mas o que é isso que vejo em seu ombro? É uma cruz dura e áspera, e se eu segui-lo, devo carregar essa cruz por causa dele. Essa cruz não é desagradável? Oh não! Ele é totalmente amável, cruz e tudo. Seja o que for que envolva ser um cristão, consideramos até o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O mundo honrará um Cristo pela metade, mas um Cristo inteiro ele não reconhecerá. O sociano de olhos de morcego diz: admiro o homem Cristo, mas não adotarei Jesus, o Deus. Para ele, a palavra eterna é apenas metade amável, se é que é amável. Alguns terão Cristo como exemplo, mas não o aceitarão como sacrifício vicário pelo pecado, o substituto pelos pecadores. Muitos terão Cristo em chinelos de prata e ouro, a religião do meu senhor arcebispo, mas não ouviriam o evangelho de um cristão pobre e gracioso, ou pensariam que valeria a pena juntar-se à multidão iletrada cujos cânticos devotos se elevam do verde da aldeia. Infelizmente, quanto vemos de cruzes de ouro e marfim, mas quão poucos homens amam a humilde cruz de Jesus. Irmãos, pensamos que Jesus é totalmente amável mesmo na pobreza, ou quando pendurado nu na cruz, abandonado e condenado. Vemos uma beleza indescritível em Jesus na sepultura, todo belo com a palidez da morte. Jesus ferido, quanto ao seu calcanhar pela velha serpente, é ainda assim formoso. Seu amor por nós o torna sempre branco e rosado aos nossos olhos. Nós o adoramos em qualquer lugar e em toda parte. E em qualquer lugar, pois sabemos que este mesmo Cristo, cujo calcanhar é ferido, também esmaga a cabeça da serpente. E aquele que estava nu por nossa causa, agora está revestido de glória. Sabemos que o desprezado e rejeitado é também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sim, Ele é totalmente amável. Não há falhas nele. O texto pretende que saibamos que Jesus é amável no mais alto grau. Não amável positivamente e depois falhando comparativamente, mas amável superlativamente, no sentido mais alto possível. Deixo isso para seus corações ampliarem. Vou encerrar este ponto dizendo: todo filho de Deus reconhece que Cristo é amável completamente para todo o ser dele. Ele é amável para o meu julgamento,
Mas muitas coisas são assim e ainda não são amáveis para as minhas afeições. Eu sei que são corretas e ainda assim não são agradáveis. Mas Jesus é tão amável para meu coração quanto para minha cabeça, tão querido quanto Ele é bom. Ele é amável para as minhas esperanças. Não estão todas nele? Não é essa a minha expectativa, vê-lo como Ele é, mas Ele é amável para a minha memória também. Não me arrancou Ele da rede. Ele é amável para todos os meus poderes e todas as minhas paixões, minhas faculdades e sentimentos. Como Davi coloca, meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Todo ser buscando o Salvador por completo. O Salvador inteiro, doce e inexplicavelmente precioso para todo ser do homem. Que seja assim com você e comigo. Mas é assim? Você não coloca ídolos em seus corações? Homens de Deus, vocês não precisam pegar o açoite de cordas pequenas e purgar o templo de suas almas esta manhã. Não há compradores e vendedores onde só Cristo deveria estar. Ó, amá-lo completamente e amá-lo somente, para que não tenhamos olhos para outra beleza, nenhum coração para outra amabilidade, pois Ele preenche nossas almas e é para nós totalmente amável. 3. Devoção ardente. A terceira característica do texto é aquela para a qual desejo chamar mais atenção e é a devoção ardente. Chamei o texto de uma brasa viva do altar e com certeza é assim. Se ele caísse em nossos corações para incendiá-los, seria uma misericórdia indescritível. A devoção ardente brilha nesta sentença. É a linguagem de alguém que sente que nenhuma emoção é muito profunda quando Jesus move o coração. Alguns o repreendem e dizem que você pensa demais no Evangelho. Não pode ser, não pode ser. Se o zelo pela casa de Deus nos devorar até que não tenhamos existência, exceto para a glória do Senhor, não teremos ido longe demais. Se houver conhecimento correspondente para equilibrar, não pode haver zelo excessivo por Deus. A expressão é de alguém cujo coração é como uma fornalha, cujo amor é o fogo. Ele é totalmente amável. É a exclamação de alguém que sente que nenhuma linguagem é muito forte para recomendar o Senhor. A esposa olhou através da língua hebraica para encontrar uma expressão intensa, e nossos tradutores vasculharam a língua inglesa por uma palavra vigorosa e colocaram-na da forma mais enfática. Ele é totalmente amável. Não há medo de exagero quando se fala de Cristo. As hipérboles são apenas a verdade sóbria quando descrevemos sua excelência. Já ouvimos falar de um pintor de retratos que devia sua popularidade ao fato de que nunca pintava com precisão, mas sempre dava 1 ou 2 toques lisonjeiros. Aqui está alguém que desafiaria sua arte, pois é impossível lisonjear Jesus. Continue, homens de eloquência. Não poupem cores, nunca o retratarão de forma exagerada. Tragam suas harpas, serafins. Cantem alto, lavados pelo sangue. Todos os seus louvores são insuficientes para a glória que lhe é devida. É a linguagem de alguém que sente que nenhum serviço seria grande demais para render ao Senhor. Gostaria que sentíssemos como os apóstolos, mártires e homens santos de antigamente, que Jesus Cristo deve ser servido da forma mais alta e rica. Fazemos pouco, muito pouco, e se eu dissesse que fazemos quase nada pelo nosso querido Senhor e Mestre nos dias de hoje? O amor de Cristo não flui em nós como deveria, mas aqueles de antigamente suportavam a pobreza e ousavam o opróbrio, marchavam longas léguas, cruzavam mares tempestuosos, suportavam perigos de ladrões e de homens cruéis para plantar a cruz em terras onde Jesus ainda não era conhecido. Trabalhos que hoje em dia não poderiam ser esperados dos homens eram realizados como questões diárias e comuns pelos cristãos dos primeiros tempos. Cristo é menos amável ou sua igreja é menos leal? Que Deus permita que ela o estime em seu devido valor, pois então retornará ao seu modo de serviço anterior. Irmãos, queremos sentir e sentiremos, se este texto estiver profundamente gravado em nossos corações, que nenhum presente é grande demais para Cristo. Embora lhe demos tudo o que temos e consagremos a Ele todo o nosso tempo e capacidade, ou sacrifiquemos nossas próprias vidas por Ele, nenhum sofrimento é grande demais para suportar por causa do crucificado, e é uma grande alegria ser repreendido por amor a Cristo. Ele é totalmente amável. Então, minha alma, eu te exorto a não achar nada difícil ao que Ele te chama, nada agudo que Ele te pede para suportar.
Assim como o cavaleiro dos tempos antigos se consagrava à cruzada e usava a cruz vermelha no braço, não temendo encontrar a morte nas mãos do infiel, se ele pudesse ser considerado um soldado do Senhor, assim também enfrentaríamos todos os inimigos por amor a Jesus. Queremos ser apenas refinados e purificados, e livres de sua grosseria terrena. Queremos o espírito cavalheiresco novamente na Igreja de Deus. Eu gostaria de pregar uma nova cruzada. Se eu tivesse a língua de um velho eremita capaz de mover toda a cristandade, diria: neste dia, Cristo, o totalmente amável, está sendo desonrado. Vocês podem suportar isso? Neste dia, ídolos ocupam o lugar que deveria ser dele, e homens os adoram. Amantes de Jesus, vocês podem tolerar isso? Neste dia, Juggernaut percorre as ruas em seu caminho sangrento. Neste dia, o Cristo de Deus ainda é desconhecido por milhões, e o precioso sangue não purifica as nações. Até quando vocês permitirão isso? Nós, na Inglaterra, nós aqui hoje no tabernáculo, com 10.000 corações cristãos e tantas línguas dotadas de eloquência e bolsas pesadas de ouro, recusaremos nossos dons, negaremos nosso testemunho e permitiremos que o Senhor seja desonrado. A igreja está fazendo quase nada por seu grande Senhor. Ela não cumpre seu dever nem a grave necessidade de um mundo perecendo. Ó, por um relâmpago de fogo celestial! Ó, quando o poder do Espírito nos visitará novamente! Quando os homens deixarão seu egoísmo e buscarão somente a Cristo! Quando deixarão suas disputas sobre trivialidades para se reunir em torno de sua cruz? Quando cessaremos de nos glorificar e começaremos a glorificá-lo até o fim do mundo? Que Deus nos ajude nesta questão e acenda em nossos corações o antigo fogo consumidor, inflamando o coração, que fará os homens verem que Jesus é tudo para nós. Agora, olhe para o uso prático do texto. Assim mostrarei as características do texto, e agora desejo usá-lo de 3 maneiras para propósitos práticos. Como o tempo voa, devemos usá-lo brevemente. A primeira palavra é para vocês, cristãos. Aqui está uma instrução muito doce. O Senhor Jesus é totalmente amável. Então, se eu quero ser amável, devo ser como Ele. E o modelo para mim como cristão é Cristo. Você já notou como os meninos escrevem mal na parte inferior das páginas dos seus cadernos de caligrafia? Há a cópia no topo, e na primeira linha eles olham para ela. Na segunda linha, copiam sua primeira imitação. Na terceira linha, copiam a imitação da sua imitação. E assim a escrita vai ficando cada vez pior à medida que desce pela página. Agora, os apóstolos seguiram a Cristo. Os primeiros pais imitaram os apóstolos. Os próximos pais copiaram os primeiros pais e assim o padrão de santidade caiu terrivelmente. E agora estamos muito inclinados a seguir o que há de pior no cristianismo. E pensamos que se somos quase tão bons quanto nossos pobres ministros ou líderes imperfeitos na igreja, estaremos bem e mereceremos louvor. Mas agora, meus irmãos, cubram as meras cópias e imitações e vivam pela primeira linha. Copiem Jesus. Ele é totalmente amável. E se vocês puderem escrever pela primeira linha, estarão escrevendo pelo modelo mais verdadeiro e melhor do mundo. Precisamos ter o zelo de Cristo, mas devemos equilibrá-lo com sua prudência e discrição. Devemos buscar ter o amor de Cristo por Deus e devemos sentir seu amor pelos homens, seu padrão para as injúrias, sua gentileza no falar, sua verdade incorruptível, sua mansidão e humildade, seu completo desinteresse, sua total consagração ao negócio de seu Pai. Ó, que tivéssemos tudo isso, pois dependa de qualquer outro padrão que possamos escolher e cometemos um erro. Não estamos seguindo o verdadeiro modelo clássico do artista cristão. Nosso modelo mestre é o totalmente amável. Quão doce é pensar em nosso Senhor no duplo aspecto do nosso exemplo e nosso Salvador. A pia que estava no templo era feita de bronze. Nela, os sacerdotes lavavam seus pés sempre que ofereciam sacrifícios. Assim, Cristo nos purifica do pecado, mas a tradição é que essa pia era feita de um bronze muito brilhante e agia como um espelho, de modo que sempre que os sacerdotes vinham a ela, podiam ver suas próprias manchas nela. Ó, quando venho ao meu Senhor Jesus, não só me livro dos meus pecados quanto à sua culpa, mas vejo minhas manchas à luz do seu caráter perfeito e sou humilhado e ensinado a seguir sua santidade.
O segundo uso que faríamos do versículo é este. Aqui está uma repreensão muito suave para alguns de vocês. Embora muito suave, imploro que deixem-na penetrar profundamente em seus corações. Vocês não veem a humildade de Cristo? Ainda assim, Ele é totalmente amável. Agora, não direi uma palavra dura, mas direi com tristeza o quão lamentáveis vocês são. Ouço uma música encantadora que parece mais coisa do céu do que da terra. É um dos oratórios semi-inspirados de Handel. Ali está sentado um homem que diz: não ouço nada digno de elogio. Ele não tem o poder de perceber as doçuras ligadas, as harmonias deliciosas dos sons. Você o culpa? Não, mas você que tem ouvido para a música diz: como eu o lamento. Ele perde metade da alegria da vida. Aqui novamente está uma paisagem gloriosa, colinas e vales e rios correntes, lagos expansivos e prados ondulantes. Levo a um ponto de vista um amigo a quem quero agradar e digo-lhe: não é uma cena encantadora? Virando a cabeça para mim, ele diz: não vejo nada. Percebo que ele não pode apreciar o que é tão agradável para mim. Ele tem um pouco de visão, mas vê apenas o que está muito perto e é cego para tudo além. Agora, eu o culpo? Ou, se ele procede a argumentar comigo e diz: você é muito tolo por se entusiasmar tanto com uma paisagem inexistente. É apenas sua excitação. Devo argumentar com ele? Devo me zangar com ele? Não, mas derramo uma lágrima e sussurro para mim mesmo: grandes são as perdas dos cegos. Agora, vocês que nunca ouviram música fluindo do nome de Jesus, vocês devem ser muito lamentados, pois sua perda é pesada. Vocês que nunca viram beleza em Jesus e que nunca verão para sempre, precisam de todas as nossas lágrimas. É inferno suficiente não amar a Cristo. É o abismo mais profundo do Tártaro e sua chama mais feroz não estar enamorado do Cristo de Deus. Não há céu que seja mais céu do que amar a Cristo e ser como Ele. E não há inferno que seja mais inferno do que ser diferente de Cristo e não querer ser como Ele. É um inferno terrível ser avesso às perfeições infinitas do totalmente amável. Que o Senhor abra seus olhos cegos e desobstrua seus ouvidos surdos e lhes dê a vida nova e espiritual. Então vocês se juntarão a dizer: sim, Ele é totalmente amável. O último uso do texto é de atração gentil. Sim, Ele é totalmente amável. Onde você está esta manhã, você que está convencido do pecado e quer um Salvador, onde você se escondeu? Está escondido onde meus olhos não podem alcançá-lo no meio dessa multidão, desses milhares? De qualquer forma, que este pensamento doce o alcance. Você não precisa ter medo de vir a Jesus, pois Ele é totalmente amável. Não diz que Ele é totalmente terrível. Essa é a sua concepção errada dele. Não diz que Ele é um pouco amável e às vezes disposto a receber um certo tipo de pecador, mas Ele é totalmente amável e, portanto, Ele está sempre pronto para receber o mais vil dos vis. Pense em seu nome, é Jesus, o Salvador. Isso não é amável? Pense em sua obra, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é sua ocupação. Isso não é amável? Pense no que Ele fez. Ele redimiu nossas almas com seu sangue. Isso não é amável? Pense no que Ele está fazendo. Ele está intercedendo diante do trono de Deus pelos pecadores. Pense no que Ele está dando neste momento. Ele foi exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão dos pecados. Isso não é amável? Sob todos os aspectos, Cristo Jesus é atraente para os pecadores que precisam dele. Venham então, venham e sejam bem-vindos. Não há nada que os mantenha afastados. Há tudo para convidá-los a vir. Que este mesmo dia de descanso, no qual preguei Cristo e o exaltei, seja o dia em que vocês serão atraídos a Ele, para nunca mais deixá-lo, mas serem dele para sempre e sempre. Amém. No final do sermão, Sr. Spurgeon agradece sinceramente a um amigo que deseja permanecer anônimo pelas 500 libras destinadas a construir o colégio de pastores, para comemorar o 1000º sermão impresso, bem como ao Sr. Thomas Ness pelas 10 libras, e a um leitor de sermões impressos por um guinéu. Este último doador acredita que pelo menos 1000 leitores dos sermões espalhados por todos os lugares poderiam enviar um guinéu cada, para celebrar a ocasião e ajudar a construir salas onde pregadores seriam treinados,
cujo tema seria o Evangelho de Jesus. O Sr. Spurgeon é grato pela ajuda providencial. Provavelmente serão necessárias umas 3.000 libras para os edifícios. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade de